Carol e Rodrigo viviam um casamento perfeito. Eram muito amigos, confidentes e gostavam muito de curtir a vida. A vida do Rodrigo teve uma reviravolta quando a sua mãe ficou muito doente. Ele temia muito pela vida da sua mãe. O seu pai chorava muito com medo de perder a sua adorável esposa. Os pais do Rodrigo viviam um casamento há mais de 20 anos. Eles tinham um amor tão grande que pareciam dois adolescentes no início de um namoro. Eles fizeram de tudo, mas infelizmente a mãe dele não sobreviveu. O pai do Rodrigo ficou dilacerado, só chorava e não tinha vontade de fazer mais nada. Rodrigo ficou com medo do pai entrar em depressão. Mas como Rodrigo trabalhava, ele pediu para que sua esposa, a Carol, fizesse companhia para seu pai. No início, a Carol não gostou muito da ideia, mas acabou cedendo ao pedido do seu esposo. Então, Carol ia fazer companhia para o seu sogro, ela organizava a casa, fazia uma comida e tentava conversar com ele para poder distrair ele um pouco. Mas todos os dias a Carol chegava em casa reclamando para o seu marido. Nossa, o seu pai é muito chato. Nada que eu faço agrada a ele. Ele sempre está reclamando de tudo. Não aguento mais isso. Rodrigo ficava chateado, mas ele pedia para sua esposa ter um pouco mais de paciência, porque o pai estava passando por um momento muito difícil. Então, assim, Carol continuou indo todos os dias fazer companhia para o sogro, e sempre reclamando. Até que um dia, Carol simplesmente parou de reclamar para o seu marido. Ele começou a achar estranho e perguntou: "Você não reclama mais do meu pai?" Aí ela respondeu: "Então, agora a gente está se entendendo mais, a gente está se tornando amigos, estamos conversando mais, está sendo legal agora a companhia de ficar lá com ele." Rodrigo ficou mais feliz. Mas depois Rodrigo começou a desconfiar, porque ele achou que a sua esposa estava um pouco distante dele, não estava mais tão carinhosa, nem dando aquela atenção que ela dava antes. Carol não reclamava mais, ficava feliz e ia toda empolgada para a casa do seu sogro. Rodrigo começou a imaginar mil coisas na cabeça dele. Ele ficou pensando e não queria imaginar o pior. Mas ele começou a ficar muito desconfiado. Até que um dia, Rodrigo resolveu tirar essa história limpo, para saber por que essa mudança tão radical da Carol com o seu pai. Como o Rodrigo tinha chaves da casa dos seus pais, teve um dia que ele saiu de casa um dia normal para poder ir trabalhar. E aí, ele saiu mais cedo do serviço e resolveu chegar na casa dos pais dele e fazer uma surpresa para ver como que estava sendo essa tarde do seu pai com a Carol. Quando o Rodrigo entrou na casa, Rodrigo já estava tremendo muito, ele estava muito nervoso. Ele não queria imaginar que estivesse acontecendo algo que ele estava mais ou menos imaginando. Quando o Rodrigo foi entrando, perto do quarto, ele só escutou um barulho de chuveiro. Quando ele entrou no quarto do pai dele, ele simplesmente deparou com a Carol em cima da cama que o pai do Rodrigo dormiu durante anos com a mãe dele. Encontrou lá sua esposa nua em cima da cama e o pai dele estava no banho. Rodrigo ficou dilacerado, chorava, gritava, não queria acreditar naquilo que estava vendo. Ele deu um ponto final no seu casamento e hoje a Carol vive pedindo perdão para ele. O pai dele também pede perdão para ele. Carol fica chorando todos os dias com a culpa do que ela causou. Além da discórdia entre o pai e o filho, ela também acabou com o casamento dela. E esse é o desfecho dessa história. Muito triste tudo isso. Então essa foi a história do Rodrigo, gente. Muito triste o que aconteceu. Se você gostou da história, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal para as próximas histórias que eu vou vir trazer para vocês.